Galera, essa é a penúltima análise da série de Fallout. A gente tá no episódio 7 e amanhã vai ser o episódio 8. E foi bem difícil manter esses vídeos de maneira constante pra vocês. Mas também foi muito gratificante ver que vocês estão gostando dos conteúdos de Fallout. E se você vê os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreve, você já tá vendo os meus vídeos de qualquer jeito. E você sempre pode se desinscrever depois. E aproveitando também, deixe seu gostei para apoiar o canal. E vamos começar agora a análise do 7º episódio da série de Fallout. O episódio começa já com duas referências à Nova República da Califórnia. A gente vê dois homens usando a armadura de patrulheiro, que é utilizada pelos soldados mais experientes da NRC. Dentre os dois homens está um pai e um filho. O pai se chama Adam e o filho se chama Tommy. Quando eles chegam em casa, eles encontram um Ghoul, que estava batendo um rango na casa deles e sendo servida pela filha do Adam. E pela fala do Ghoul, a gente sabe que esse homem, o Adam, já encontrou e enfrentou o Ghoul no passado, porque ele diz que ele ainda tem um pouco de chumbo do homem dentro dele, mas naquele momento, ele só estava ali por informações. O Tommy responde que vai falar qualquer coisa se ele deixar ele e sua família em paz. O Ghoul pergunta sobre o terceiro filho dele, e o Adam diz que ele foi embora há 2 anos para se aliar à mulher louca nas colinas. O Ghoul fala que sempre tem alguma nova facção, um grupo novo de fiéis com as suas próprias ideias para salvar o mundo. Ele fala pro Adam que o filho mais velho dele, o Rufus, acabou envolvendo o Tommy com essa louca. O Ghoul lê uma carta ensanguentada que pertencia ao Rufus, que fala que o Tommy pagou um mensageiro para fazer um transporte seguro de um desertor da Enclave, que, se você não tá lembrando, é o Dr. Wilsey do começo da série. E esse desertor deveria ser levado até a Moldiver. Mas quando ele pegou a carta com Rufus, estava muito difícil de ler para onde o desertor seria levado. E ele fala que ele está ali justamente para perguntar pro Tommy onde é essa localização. Se ele fizer isso, se o Tommy revelar a localização da Moldiver, ele vai seguir o seu rumo. O Tommy demora um pouco, mas ele responde que a Moldiver está no observatório. O Ghoul então pergunta se ele vai conseguir sair dali ou se o Tommy vai tentar vingar o irmão dele. O Adam diz que não. E o Ghoul responde que talvez naquele dia mesmo ele talvez não tente, mas talvez algum dia. Os dois começam a se encarar, e o Tommy tenta rapidamente pegar a arma da parede, mas o Ghoul facilmente o mata com um tiro e enfim segue o seu rumo. A cena troca para o passado, mostrando o Cooper na reunião da Moldiver. Ele não aguenta mais ficar lá e começa a se retirar, mas quando ela fala que conhece a esposa dele e que ela sabe um lado dela que talvez ele não conheça, ele acaba ficando. A cena muda e agora a Moldiver está falando com o Cooper sobre o trabalho dela, fusão a frio, energia infinita, e que ela estava prestes a conseguir, mas a Vault-Tec comprou todas as empresas nas quais ela trabalhou. Ela fala que a Vault-Tec comprou os meios de terminar com a guerra, mas ela deixou isso na gaveta porque não se encaixa nos meios de negócio deles. Ela então pede ajuda do Cooper e entrega uma escuta para ele espiar a mulher dele. O Cooper deseja boa sorte e tenta entregar a escuta de volta, mas ela insiste que ele fique como um token. A cena corta para o Refúgio 4, e a Lucy está presa dentro de uma sala e fala que eles são doentes por fazer experimentos com as pessoas. A Bird e o supervisor então colocam uma holotape para a Lucy assistir, e ela mostra aquele casal de cientistas da propaganda do Refúgio 4. Os dois estão colocando barricadas nas portas, e o supervisor Hawthorne está falando que, mesmo com os resultados deles, uma sociedade governada por cientistas é a estrutura social ideal, e que há muito potencial em hibridizar seres humanos com espécies resistentes à radiação. E nesse momento, um glutão arromba a porta com tudo e ceifa a vida dos dois cientistas. A Lucy fica confusa, e a Bird explica que os ancestrais do supervisor e de outros membros do refúgio eram usados como cobaias pelos habitantes originais do Refúgio 4, até que eles se rebelaram. O Benjamin fala que a criatura no vídeo era o Peter, o seu tio-avô por parte de sua mãe. A Lucy fala que ela não tinha ideia de que os habitantes originais eram tão estranhos e que no refúgio dela não tinha experimentos. A Bird fala que a ignorância dela não pode justificar a crueldade dela e fala que a Lucy vai pagar o preço. Ela então é levada pelos guardas e o Magnus, que estava de boa vendo a cachoeira, vê a Lucy passando com um capuz na cabeça. Ele então sabe que precisa agir. A cena corta para o Thaddeus. Ele acabou de chegar num posto da Red Rocket e resolve dar uma descansada. Ele olha a situação do pé dele, e eu não vou mostrar aqui, mas juro, tá muito feio e
o pé dele tá todo destroçado, com o osso exposto, o dedão dele quase caindo. Juro, tá horroroso o dedão. O dedão não, o pé dele inteiro tá muito destruído. Ele então pega a cabeça do Wilzig e o reator de fusão e guarda o resto dos equipamentos num porta-malas. Ele vai até uma geladeira da Nuka-Cola e coloca o pobre do cachorro ali dentro. Ele então começa sua busca por uma torre de rádio. A cena volta para o Refúgio 4. A Lucy está sendo julgada pelos seus atos e o supervisor Benjamin pega uma grande espada e diz que ela está condenada à morte por banimento para a superfície e começa a cortar as amarras dela. A Lucy pergunta se eles só vão deixar ela ir e o supervisor fala que isso é uma visão muito otimista, que ela provavelmente será morta por Deus sabe lá o que quando subir na superfície. E por causa disso, eles vão dar para ela 2 semanas de suprimentos e ainda diz que alguém vai carregar os suprimentos para ela até a superfície. A Lucy então começa a falar que o Maximus gostou do refúgio e que ele merece ficar em um lugar legal e seguro, e pergunta se ele poderia ficar no refúgio. Mas é nesse momento que as luzes se apagam e o Maximus surge com sua armadura potente, mandando todo mundo para longe e destruindo tudo. As luzes se apagaram antes porque ele foi lá e roubou o reator de fusão da sala de energia. A Lucy consegue interromper o Maximus antes que ele acabe matando alguém, e fala que eles deixaram ela ir embora. E simples assim mesmo, depois disso tudo, eles vão embora. Mas antes de continuarem sua jornada, a Lucy fala que eles roubaram o reator de fusão deles, e o Maximus diz que ele precisava dele para a armadura. A Lucy fala que a energia auxiliar dele só vai durar alguns dias, e que devolver o reator é a coisa certa a se fazer. Mas o Maximus fala que ele precisa do reator para conseguir ajudá-la a resgatar o seu pai. A Lucy responde que se o pai dela ficasse sabendo que ela destruiu uma comunidade inteira só para salvá-lo, ele ficaria muito arrasado. O Maximus então decide abandonar a armadura potente e devolve o reator de fusão para o Refúgio 4. Depois disso, a Lucy começa a falar que ela deveria se casar com um estranho de outro refúgio, mas que o Titus é o melhor estranho que ela já conheceu, e fala que quando tudo isso acabar, se ele quisesse, ele poderia morar com ela no Refúgio 33. O Maximus então revela a verdade e diz que o nome verdadeiro dele não é Titus, e sim Maximus. E ele diz que o Titus estava ameaçando ele, então em vez de ajudá-lo, ele o assistiu morrer. Pegou sua armadura e mentiu para ela esse tempo todo. O Maximus claramente não se acha merecedor de ser chamado de boa pessoa. E a Lucy diz que acabou de jogar ácido na cara de um homem inocente e pergunta novamente se ele quer morar com ela no Refúgio 33. E ele aceita o convite. Os dois então voltam à missão original de pegar a cabeça. A cena corta para o Thaddeus caminhando pelo deserto. Ele está captando uma transmissão do DJ Call da QPSS. E é justamente isso que ele precisa, uma torre de transmissão. Enquanto ele estava andando, aquele homem do começo da série, que estava tentando ter relações íntimas com as galinhas, estava agora tentando retirar a própria vida. Mas quando ele vê o Thaddeus mancando daquele jeito, ele rapidamente se aproxima dele e fala que ele é um médico e pode ajudá-lo. Eles vão até uma clínica abandonada, que supostamente é a clínica desse médico, e quando ele está dando uma olhada na situação do pé do Thaddeus, ele fala que já viu esses sintomas antes, e que às vezes pode ser fatal, mas ele estava com muita sorte, porque ele tinha cura. O Thaddeus não tinha tampas, mas ele oferece o reator de fusão, e o médico fica embasbacado. Ele rapidamente abre a maleta dele e pega um elixir muito similar com aquele mesmo líquido que os necróticos precisam tomar para não se tornarem ferozes. Ele diz que ele mesmo inventou e o chama de cura-tudo. Quando o Thaddeus toma esse elixir, sinceramente, pela minha surpresa, o pé dele começou a regenerar. E o Thaddeus agradece e pergunta se ele sabe onde tem alguma torre de rádio pela região. O médico responde que tem uma torre perto de uma antiga cidade que se chamava Shady Sands. O Thaddeus fala que aquele lugar é bem radioativo, mas o médico diz que isso é uma preocupação que ele não precisa mais ter. Ele então se despede do Thaddeus e mete o pé. A cena corta para o Refúgio 33, e alguém envenenou as comidas dos prisioneiros, matando todos. Logo depois desse incidente, a Beth manda uma mensagem para todos os habitantes do 33, dizendo quem vai se mudar para o 32 e quem vai ficar no 33. E estranhamente, quando a Stephanie descobre que ela foi mandada para o 32, ela fica contente. Algo que deveria ser comentado também é que o filho dela já nasceu e o Chet basicamente virou o pai adotivo da criança. O Norm vai até o Chet e pergunta se ele também vai. Ele responde que sim,
e fala que eles ganharam uma unidade básica apenas para os 3. O Norm pergunta se ele vai simplesmente esquecer tudo o que eles viram no Refúgio 32, e o Chet fala que esse é um bom momento para um recomeço. O Norm então fala que o Chet é um covarde, e ele responde que todos eles são covardes, é por isso que eles vivem no refúgio. A cena agora corta para o Ghoul, que chega naquele posto da Red Rocket e ele encontra e liberta o cachorro. Nesse momento, corta para o passado. O Cooper estava descansando com seu cachorro e no momento de impulso ele conecta a escuta com o Pip-Boy da esposa dele. E quando ela sai do cômodo, ele testa e consegue ouvir tudo com clareza. Ele olha para o cachorro dele e diz que ele está certo. Ele muda de ideia e joga a escuta no lixo. Mas durante a noite ele acaba voltando atrás e vai atrás da escuta e consegue encontrá-la. A cena volta para o Ghoul, que estava com o cachorro deitado numa fogueira. Ele pede desculpas para o Dogmeat e diz que ele não é ele. O Ghoul nessa cena está se referindo ao antigo cachorro dele, o Roosevelt. A cena corta para o Thaddeus. Ele finalmente conseguiu encontrar a torre de rádio e fez contato com a Irmandade. Ele fica conversando com o DJ Call até o momento em que a Lucy e o Maximus chegam. Ele rapidamente pega a pistola dele e descarrega todo o pente nos dois, mas ele não consegue acertar literalmente nenhum tiro. Os dois começam a se aproximar e o Thaddeus começa a recuar, mas ele acaba ativando uma armadilha e tem uma flecha lançada no seu pescoço. Mas para surpresa de todos ali, ele não morreu, e quando ele tirou a flecha, a ferida simplesmente se curou. O Maximus diz que acha que ele talvez seja um necrótico, e nesse momento, a Irmandade chega e o Thaddeus fica completamente desesperado, dizendo que vão matá-lo se descobrirem. A Lucy não entende bem e pergunta se a Irmandade não são do bem, e ele fala que é uma organização complicada. O Maximus oferece ficar no lugar do Thaddeus enquanto ele foge. Ele aceita e simplesmente mete o pé. O Maximus pega uma cabeça aleatória e começa a deformar o rosto. Ele então entrega a cabeça do Will Zig para Lucy e pede para ela encontrar o pai dela e voltar para casa. Ela diz que não vai deixá-lo e o Maximus pede para ele confiar nela. E nesse momento, os dois começam a se beijar. E o clima fica tão romântico que até mesmo as cabeças começam a se beijar. E depois do beijo deles, a Lucy fala para ele encontrar ela no Refúgio 33 e vai embora. O Vertibird da Irmandade começa a se aproximar. E a cena corta para o Refúgio 33. A Beth está falando sobre como os escolhidos para se mudarem para o Refúgio 32 foram escolhidos por sua habilidade e persistência. Mas é claro que todo refúgio precisa de um supervisor, e que a nova supervisora do Refúgio 32 vai ser a Stephanie Harper, que curiosamente é a habitante do 31. Enquanto todos estavam distraídos com a despedida, o Norm aproveita essa chance para ir até a sala da supervisora Beth. Ele consegue hackear o computador dela e se comunicar com o supervisor do Refúgio 31. Ele mente dizendo que a missão foi comprometida e recebe ordens de voltar imediatamente. O Norm então se aproxima. O Norm então vai até a porta do Refúgio 31, que se abre e revela nada, um grande vazio. Ninguém ali para receber a Beth. O Norm começa a andar pelo longo corredor e ele começa a ouvir um barulho, e na medida em que ele se aproxima, ele vai ficando cada vez mais espantado. E assim termina o 7º episódio da série de Fallout. Comenta aí o que você achou desse episódio de hoje e não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei aqui no vídeo. Se você quiser ver mais vídeos de Fallout, é só clicar nessa playlist que está aparecendo e logo abaixo dela tem o meu vídeo de Fallout mais recente. Eu espero mesmo que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo, andarilho.